Será que teu filho Davi vai demorar para vir do campo? Não, não vai demorar. Na verdade, ele já está chegando. Ei-lo aí. Pai, por que temos tão grande honra de recebermos em nossa casa mensageiros do rei Saul? Davi, o rei Saul mandou buscar-te. Buscar-me? A mim? Sim. Mas por quê? Ele te quer no palácio, ao lado dele. No palácio? Davi, o rei Saul vem sendo atormentado por um espírito mau. E só alguém que a harpa bem poderá dar-lhe alívio, fazendo com que esse espírito se retire dele. Eu contei ao rei Saul que tu tocas a harpa muito bem. Falei-lhe também dos salmos e dos lindos hinos que compões em louvor ao Senhor. Terás de vir conosco para o palácio, Davi. É uma ordem real. Deixar esta vida simples e pura que eu tanto amo. O campo, as minhas ovelhinhas, meu pai e meus irmãos. Tens de ir, filho. Uma ordem do rei não pode ser desobedecida. Levarás como presente nosso ao rei Saul um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito. Está bem, pai. Vou preparar-me para seguir com os mensageiros do rei. E os mensageiros retornaram ao palácio, levando com eles o rapazinho Davi. E Saul gostou tanto de Davi, que o nomeou seu pajem de armas. Na verdade, meus netinhos, tudo isso já era o plano de Deus cumprindo-se para levar Davi ao trono de Israel. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça diante de meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul... Oh, não! Não! Não me atormentes! Retira-te de mim! Não! Davi! 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 Pronto, meu rei. Aqui estou. A harpa, Davi! Toca a harpa, Davi! Toca para que este suplício termine, para que eu recobre a minha paz! Toca, Davi! Sim, meu rei. Tocarei. Davi tocava a harpa. Então, Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. É por isso, meus netinhos, que devemos todos tocar e cantar hinos em louvor ao Senhor. Agradamos a Deus e estamos espantando o maligno ao mesmo tempo, entendem? Vovô, eu gosto de cantar. Posso cantar um hino agora? Posso? Depois, Jairim, depois. Depois que o vovô terminar de contar para vocês a história de Davi. É isso mesmo. Deixa o vovô continuar a história. Nós estamos gostando tanto. Ô, vovô, agora o senhor vai contar do encontro de Davi com o gigante Golias, não vai? Vou sim, vou. Prestem atenção e continuem quietinhos, né? Os filisteus fizeram guerra contra os homens de Israel. Nós vamos nos reunir todos e acamparmos no Vale do Carvalho para de lá combatermos os filisteus. Homens de Israel, não podemos fraquejar agora. Temos de ser os vencedores, não os vencidos. Os filisteus estavam de um lado e os israelitas do outro. E no meio deles estava o grande vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, mais de 3 metros de altura, um autêntico gigante. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era uma couraça pesadíssima, e trazia bronze por cima dos pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Sua figura enorme e feia era impressionante. Todos os demais homens eram como anões perto dele.
E adiantando-se à frente dos filisteus, que do alto do monte ficaram aos milhares observando-o, Golias, o gigante, desafiou com sua voz de trovão os homens de Israel. Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que venha ao meu encontro aqui no vale. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Estais ouvindo? Isto é um desafio. Hoje desafio as companhias de Israel. Eu, Golias, o gigante, peço-vos, homens de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. O rei Saul e todo Israel, ouvindo o gigante Golias falar desse modo, espantaram-se e temeram muito. Eles ficaram com medo do gigante, não é, vovô? Oh, ficaram sim, Jairo, ficaram com um grande medo. Eliabe, Abinadab e Samá, 3 irmãos mais velhos de Davi, haviam ido à guerra com o rei Saul. Davi, porém, por ser o caçula, não acompanhara o rei aos campos de luta. Ele ia ao palácio todos os dias para tocar harpa para o rei Saul, mas voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Enquanto isso, o gigante Golias, durante 40 dias, apresentava-se para desafiar os israelitas. E um dia, Jessé disse a Davi: Davi, vai ao arraial onde os homens de Israel estão reunidos para combater os filisteus. Leva estes alimentos para os teus irmãos e procura saber se tudo lhes vai bem. Estes 10 queijos de leite oferece ao chefe de 1000. Filho obediente, Davi obedeceu à ordem de seu pai. Pela manhã, deixando as ovelhas entregues aos cuidados de um guarda, seguiu para o Vale do Carvalho, onde todos os homens de Israel estavam pelejando com os filisteus. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha e a gritos chamavam à peleja. Tudo isto meu pai mandou-me trazer para os soldados e para os meus irmãos. Mas deixo tudo nas tuas mãos e ao teu encargo, guarda de bagagem. Mas onde vais com tanta pressa, Davi, filho de Jessé? Entrar na batalha. Unir-me aos homens de Israel que estão partindo para a luta contra os filisteus. Não podes fazer isso, és um rapazinho ainda. O rei Saul não te quer nas lutas ainda. Davi! Davi! Mas, sem dar ouvidos aos chamados aflitos do guarda da bagagem, Davi correu a unir-se na luta contra os filisteus ao lado de seus irmãos, que ficaram muito preocupados quando o viram aparecer em plena batalha. Não devias ter vindo ao campo de batalha, Davi. Nosso pai mandou-me trazer alimentos para vocês, meus irmãos. Já trouxeste e já podes voltar. Aqui não deves ficar. Homens de Israel, estou esperando que mandeis um homem de verdade para pelejar comigo. Será que não há entre vós um único que tenha coragem de aceitar meu desafio? Quem é aquele que está gritando esse desafio lá no vale? E por que todos os homens de Israel fogem de diante dele? É o gigante Golias, o filisteu, que subiu para afrontar a Israel. Todos o temem. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá, e lhe dará sua filha e fará franca a casa de seu pai em Israel. Mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ora, volta para casa, Davi. Por que vieste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Já expliquei. O pai mandou-me aqui a trazer alimentos para vocês, meus irmãos. Não acredito. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Eliabe, meu irmão.
por que te exaltas contra mim? Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? O rei Saul ficou sabendo dessas palavras de Davi e mandou chamá-lo à sua presença.